Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, né? é o crime É perfeito, isso aí, é racista. racista. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui com a Maíra Donite. Jornalista, documentarista, escritora, mãe. Lançando livro, maravilhosa. A gente só tem mulheres incríveis aqui na minha frente, sentando comigo. E a Você gente quer, não... você quer. Maíra, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Me conta tudo. Te conto tudo. O que você quer saber primeiro? Tudo até chegar nessa loucura deliciosa e linda que é a maternidade. Tudo até aqui, nossa. Andei. Andei mesmo, andei. Você teve filho com quantos anos? 33. 33, eu tive com 34. Eu sempre quis ter filho mais velho até, assim, depois... Mas você planejava isso? Óbvio, ela é filha de Santo Agostinho, Não, gente. eu sou filha de Santo Agostinho, mas eu sou uma pessoa muito planejada, de verdade. Você sabe o que é ser uma filha de Santo Agostinho. Mas eu sempre quis ter filho depois dos 35. E aí, quando eu casei com uma mulher, eu fiquei com um pouco de medo, entendeu? Porque a tentativa e o erro iam ser mais difíceis, né? Porque a gente fez fertilização assistida, reprodução assistida. Era um planejamento mesmo. Isso, um planejamento mesmo. E eu fiquei com medo de chegar aos 35. Tem essa questão toda da medicina reprodutiva que falam pra gente. Olha, você tem que fazer... Mas é verídico ou é meio misógino? Cara, é verídico. É verídico. Né, isso não quer envelhece, dizer... Isso é totalmente verídico. Isso não quer dizer que você não tenha uma possibilidade de ter filhos depois dos 35. Sim. Porque é claro que isso não existe. Mas assim, a probabilidade, quando a gente precisa da medicina, você vai diminuindo mesmo. E aí, quando eu falei assim, cara, eu vou casar com essa mulher mesmo. Mãe, pai, é isso. Não, mas calma aí, gente. Não, mas eu vou te Tudo falar a começou história. Santo Agostinho, quero ser jornalista. Você quer que eu volte? Lógico, Você eu falou quero até a conhecer maternidade, Maíra. por causa do... Porque eu falei assim, quando eu pensei assim, putz, cara, então eu vou casar com mulher mesmo. Então vamos fazer o seguinte, deixa os óvulos congelados, né? Vou tirar um monte logo, porque aí eu ia ter 33, deixa lá pra eu poder ser livre, feliz. Mas aí quando congelou, quando fez o embrião, eu falei, agora vamos botar, né? Foi assim. Mas voltando à história. Até porque eu acho que eu quero conhecer Maíra. Ai, que bom. Maíra eu também quero de conhecer verdade, Juliana. Mas eu já te segui primeiro, fui atrás de você, né? Fui até por causa da Cris Fibe. Minha amiga maravilhosa, Ai, jornalista, gente, adoro, incrível. sou muito fã dela, muito fã dela. Também. E aí eu comecei a te acompanhar. Eu fui atrás de você primeiro. Ai. Então eu quero conhecer também. Mas assim, eu acho que a gente estava aqui até falando, o estúdio aqui é do lado da escola que eu estudei boa parte da minha vida, dos 11 anos até os 18, né? E assim, aí eu falei pra E é uma escola muito tradicional, né? A gente precisa situar, nem todo mundo conhece. É uma escola muito tradicional, uma escola católica, é das escolas mais tradicionais ainda aqui no Rio. E aí eu falei, Senta Direito Garota é pra mim, porque eu estudei nessa escola aqui do lado. Ela falou, eu também, pois é. Então eu acho que isso diz muito também sobre mim, né? Eu acho que assim, eu sou terceira filha de uma família de primos homens e irmãos homens. Eu sou a terceira e antes de mim vieram 2 meninos, né? E então o Senta Direito Garota sempre existiu. E aí, família tradicional, careta. Cara, uma família, eu acho, eles vão me matar, mas é uma família pseudo-liberal. Não, mas ele sabe, ele era o meu livro, eu falo muito. Falo muito sobre isso. Assim, eu acho que é uma família que eu sou filha de uma psicanalista com um advogado criminalista. Né? Mas assim, dentro do Santo Agostinho, por exemplo, que era a escola que a gente estudou, a minha família até destoava, não é uma família católica, não é uma família religiosa, assim, mas eu acho que quando a gente entra, né, nas reentranças, assim, do não tradicionalismo, eu acho que assim, não é tão liberal assim, né? Sim, quando acontece dentro de casa, quando né? Acontece Alguma dentro de casa. quebra de paradigmas de fato, isso, né? Acho que isso foi uma surpresa. E eu acho que falando disso, né? Falando da minha origem, uma origem de classe média alta, eu diria que meus pais são pessoas intelectuais. Eu acho que a gente sempre conviveu com intelectuais muito perto. Mas eu acho que era isso. Era uma escola também muito tradicional. E quando eu rompi com isso, acho que eu demorei
a entender o que eu podia fazer ou não, né? Porque é tudo forma de bolo. Assim, eu falo que… não sei se você tem muitas amigas da escola, mas eu tenho muitas. Eu fui madrinha de casamento da maior parte delas, na igreja. Todas casaram praticamente no mesmo ano. Todas colocaram o nome do marido. Todas. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, mas você vê que é uma forma mesmo, né? As minhas amigas, por exemplo, da faculdade, ou amigas que… Todas me acham louca. Que não são… eu sou uma pessoa muito diferente, realmente. Daquele padrão, digamos assim. Eu acho que isso. Mas eu acho que quando você percebe que você também não tá no padrão, dentro de um universo que é restrito… Mas quando você percebeu isso? Na escola, não. Já na faculdade, eu sempre fui uma né? pessoa disruptiva. No sentido que, assim… Eu era até no Santo Agostinho. Eu também. Eu fazia zona… Nossa, mas eu fazia muita zona. E hoje eu olho pra trás, assim… pelo privilégio de fazer análise, eu percebo que eu fazia isso também. Porque eu acho que alguma coisa não tava dando certo ali. Mas a gente fazia a zona, mas a gente era boa aluna, né? Pô, era boa aluna pra caramba. Eu também. Nossa, e minha mãe sempre falava isso. Essa era a fase da minha mãe. Minha mãe é aquela mãe mais porra louca, então que falava falta. E eu falava, não vou faltar. Eu também, eu era muito boa aluna. Não, mas eu era… Mas… Eu fui muito… aqui, namorou, fumou maconha, tudo Santo Agostinho. Eu era conhecida como líder negativa. Eu tenho maior orgulho de líder negativa. Amo. Muito bom, as agostinianas revolucionárias. Mas é isso, eu acho que é você colocar ali numa forma e eu vejo Mas ainda que… no colégio, você gostava de mulheres? Você já sabia que gostava de mulheres? Não, cara, nem podia saber, eu não entendia nada, não entendeu? Tinha acesso a… isso. É possível gostar de mulheres? É isso. Ai, gente, fui criada vendo muito filme da Disney, assim, não fazia ideia. Eu até… é isso, eu acho que eu não sabia o que era o diferente, né? Quando eu entrei na faculdade, o mundo se abriu pra mim. Né? Fui a primeira pessoa da família a fazer faculdade pública. E aí, realmente, o mundo se abre. O mundo se abre de muitas formas, ainda que seja elitista, a forma como você entrava na faculdade, mas entrava lá atrás não tinha cotas, né? Sim, foi o primeiro ano de cotas até na UERJ, mas na FRJ não. Então é claro que ainda era elitista, mas era um elitista um pouco mais democrático, vamos dizer assim, né? Com muitas limitações, mas era um mundo já diferente do meu mundo Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante, assim, pra mim, sabe? Eu fiquei… nossa, olha essas pessoas, que incrível. Mas eu já quis ser jornalista, né? O que é diferente, assim. Meus amigos foram ser médicos e engenheiros. Engenheiro, direito. Isso, direito ali. Isso. As maluquinhas. Isso. Jornalista, quase ninguém. Então eu já tinha uma questão ali minha. Eu acho que a zona na escola também tem a ver com isso. É uma forma de você querer gritar, sabe? Isso aqui eu não pertenço a isso aqui, mas eu não sabia o quão não pertencente eu era. E quando eu fui pra faculdade, esse mundo se abriu pra mim, mas eu acho que o meu mundo realmente se abriu quando eu entrei na Globo, como estagiária. Mas por que jornalismo? Você gostava de escrever naquela época? Nasci repórter. Nasci repórter, nasci jornalista, nasci comunicadora, sempre gostei. Aprendi a ler sozinha. Sempre me comunicar, sempre foi uma forma de eu me defender também, dentro da opressão masculina dentro de casa, né? Sim. Assim, dois irmãos mais velhos. Tinha que ser muito articulada. Tinha que ser muito articulada. Eu gostava muito, assim, eu sempre gostei muito, assim, de me comunicar. Eu falo várias línguas, eu aprendi mesmo, era me comunicar de todas as formas que eu pudesse, né? E eu acho que pelo menos isso, vamos defender, o Santo Agostinho me deu, porque eu passei para todas as faculdades que eu quis, eu aprendo línguas muito rápido, eu escrevo direito, sua escola deu. Eles torturam, mas eles ensinam a gente a estudar. Não, mas ensinam a gente a estudar, mas assim, também não ensinam a gente a ter muito senso crítico, né? Não. Isso, fica todo mundo ali… Se você ficar ali recebendo só aquele, né, mas se você usar aquela base ali pra abrir… Pra expandir. Mas pra mim, assim, foi muito doloroso. Quando, assim, então acho que quando… A Globo foi seu primeiro emprego? Não, a Globo foi meu terceiro emprego. Eu comecei a trabalhar cedo. No primeiro período da faculdade, eu sempre quis trabalhar. Assim, cedo não, gente. Tem tanta gente que começa muito, mas assim, eu sempre quis, dentro, né, do meu universo ali restrito, eu sempre quis trabalhar. E eu comecei trabalhando em redação. E a Globo, eu entrei na Globo como estagiária, naquelas provas gigantescas, de meses. E eu entrei, quando eu olhei aquela redação, eu já tinha trabalhado em outras redações, assim, mas quando eu olhei a redação de televisão… Nossa, e aquelas pessoas e falando alto, e aquilo fez muito sentido pra mim, muito, aquilo ali abriu meu horizonte, assim. E nessa época eu ainda não sabia que eu também gostava de mulher, eu demorei mesmo. Mas você tinha namorado os homens? Só, sempre tive. E feliz da vida? Cara, assim, eu
eu não diria que sim, mas eu acho que também eu sempre gostei de experimentar, sabe? Então, pra mim, assim, seria uma pena também não gostar de mulher, entendeu? Sim. Fechar esse leque, assim. Mas, assim, eu fui feliz com muitos namorados, outros não. Mas não era uma coisa que pra mim eu pensava, tá faltando alguma coisa. Ah, tá. Não era. Você tinha tesão em homem? Sempre tive, ainda tenho. Sou uma mulher bissexual. Eu acho que a gente, às vezes, pega uma mulher que é casada ou tem relacionamento com outra mulher e a gente já taxa ela de lésbica. Mas, assim, a gente tem que saber… Que existe o B. Isso, que existe o B, existe vários. Existe o P, tamo aí. Né? Assim, eu entendi quando primeira vez que eu me interessei por uma mulher, eu fui lá e fiquei, não tive uma questão, entendeu? Tive uma questão, acho que depois, gostei muito, o que eu vou fazer? Mas isso já estava na faculdade? Isso já estava na faculdade, isso foi infelizmente, né? Se eu tivesse percebido isso antes, eu teria, sei lá, experimentado mais, né? Minha mulher, eu vou falar, mas ela… Babado, eu adoro. Mas era porque eu sempre falo jornalista é fofoqueira também. É isso, é a regulamentação do fofoqueiro. Mas a minha mulher, por exemplo, assim, eu fui a primeira mulher que ela teve um relacionamento com 40 anos. Mentira! Foi. E ela sempre fala isso, cara, eu queria ter experimentado mais. Eu tenho algumas amigas, não posso citar porque aí é sua mulher, mas eu tenho algumas amigas também que só foram se relacionar com mulheres depois de 40 anos. E falam que foi, assim, a grande revolução da vida delas. E uma delas fala que não gosta nem mais de homem. A minha mulher… Não vou falar nada. Não, deixa ela. Deixa se ela quiser vir aqui. Grande babado, vem aqui. Não, vem, ó, Inês. Mas, cara, pra mim, assim, foi uma grande revolução gostar de mulher também. Mas é uma grande revolução. Muito! Né? Porque quando a gente exclui o homem de qualquer equação da vida, é uma grande revolução. Assim, pra mim foi bom pra cacete, por um lado, mas foi ruim demais pro outro, porque assim, foi muito difícil. Não, você saiu do padrão esperado da Saí do padrão. E eu acho que o padrão, mais do que eu acho que tinha uma coisa assim, muitas expectativas sobre mim, sabe? Eu fui criada… A filha, né? A única filha que vai casar. E aquela coisa do, nossa, mas você é casada com mulher nem parece. Então, assim, como assim? Essa menina tão feminina, que é uma coisa que eu sempre falo, feminilidade, ela é etérea. Mas não, existe o estereótipo de feminilidade, né? Então, assim, essa pessoa que cumpre o estereótipo de feminilidade, mas ela gosta de mulher, mas assim, não tô entendendo, né? Assim, mas foi muito difícil pra mim, porque eu acho que, de repente, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não fazia parte de várias formas, né? Assim, eu não fazia parte porque eu não queria, assim, eu nem pensava em me casar, sabe? Eu não tinha essa coisa do eu quero ter filhos com tantos anos, eu não tinha… eu sempre gostei muito da boemia, por exemplo. Senta direito, garota, sabe? Era isso, assim, eu sempre falei palavrão. E aí eu fui olhando pra isso e eu, de repente, me dei conta, por causa da minha sexualidade, que você já há muito tempo não se encaixava naquele perfil da princesa da Disney. Da galera do Santo Agostinho. A minha mãe sempre conta que ela ia me buscar nas festas, que ela ia me levar. Eu era toda bonitinha, assim. Eu gostava de manga bufante. E aí, quando ela ia me buscar, eu tava brincando de espada. Isso já é não estar no padrão, né? Sim. Eu vejo hoje… Se você me permite até fazer esse paralelo e pular, mas depois a gente volta. Mas eu vejo até como é que eu crio a minha filha, como é que as meninas são criadas hoje, ainda que com certa liberdade. Sim. Os estereótipos são muito massacrantes. É muito aprisionador, é muito difícil. A gente fala. E a gente tá tudo entranhado na gente. É isso. A própria heteronormatividade, tudo sair disso assusta. A gente fala porque a gente é progressista, porque a gente acredita na diversidade. A gente sabe que é muito mais saudável viver assim. Mas a gente também sofre, a gente também, né, a gente fica o tempo inteiro se educando. A gente, né, filhas, mulheres, assim… Total. É o tempo inteiro se educando. Total. A minha filha outro dia chegou em casa e falou assim, mamãe, eu sou menina ou menino? Aí ela falou eu fiquei ouvindo. Aí falou pra minha mulher, e aí a minha mulher falou, ué, filha, você acha que você é o quê? Falou, menina. Ela falou, então por que você tá perguntando? Ela falou, porque na escola falaram que não, porque eu não tenho um brinco. Você vê um brinco, sabe? Já fez a garota, entendeu? Eu gostei até de como a minha mulher abordou isso, né? O que você é, minha filha? Assim, mas é muito surreal. Eu acho que isso, ao longo dos anos, eu
precisei de muita análise. Eu sempre falo, como um privilégio, assim, esse é o privilégio que eu pego e da abraço. filha de psicanalista. Isso, abraço. Assim, eu respeito muito a psicanálise, porque botou comida na mesa, porque nos deu tantas coisas, né? E eu sou muito devota à psicanálise. Da seita psicanálise. Porque assim, acho que pra mim, assim, me ajudou muito. Eu fui tirando as amarras. E as amarras ainda estão aqui. Elas, quando eu percebo que elas existem, eu vou tirando elas de novo. E é muito doloroso você não pertencer. Porque quando eu vi que eu não pertencia, e olhei pra trás e falei assim, cara... Porque não adianta romantizar, isso. né, Maíra? É muito legal, somos muito revolucionárias, somos dolorosíssimo diferentes. Não pertencer. Ninguém abre champanhe pra... Ninguém estourou champanhe quando eu resolvi, tô aqui, tô namorando uma mulher. Mas a sua mulher foi a sua primeira namorada? Não. Ah, tá. Eu a partir de uns 20 e poucos anos... Adoro que é uma jornalista foda e a gente fica quase fofocando. Ai, eu amo. Mas a partir de 20 e poucos anos, eu entendi que eu gostava de homem e de mulher. E aí, aquela coisa é tão massacrante que é um armário velado, né? Sim. E isso é uma coisa que é comum a muitas mulheres bissexuais que eu conheço. Que é mais confortável expor o namorado. Vou até olhar pra essa câmera e falar, gente, é isso, é difícil. Expõe o namorado e a namorada fica... Ou não tem namorada, mas gosta de, sabe? Assim, eu entendo que cada pessoa tem seu tempo, entendo mesmo. Antigamente falava, nossa, que desserviço a pessoa ser assim, enfraquece a causa. Hoje eu vejo como é difícil, porque foi muito difícil pra mim. Sim. Eu tive depressão, sabe? Sim. Com 30 anos, assim, eu tive depressão, que era isso. Era a idade, minhas amigas todas casando e começando a ter filho e tal. E eu falava assim, cara, onde é que eu me encaixo nisso aqui? Qual é o meu nicho? Qual é o meu universo? Não tem nada mais adoecedor do que não pertencer mesmo. E eu acho que o pertencimento é uma coisa que faz com que a gente tenha coragem pra gente ser, né? E eu ainda tava tentando lidar com não ser o que esperavam de mim. Eu acho você, nisso, jornalista bombando, radiante, arrasando. Globo News. E ninguém percebeu Foguete que eu não tava tem ré. deprimida. Exatamente, porque você tava lá, né, brilhando trabalhando profissionalmente. Muito. E é mais uma coisa, né? Mas eu a vejo gente acha hoje que no o sucesso vídeo profissional... não. Eu vejo hoje no vídeo, assim, essa época eu tava muito eu magra. amo sucesso profissional. Eu quero dinheiro, quero ser bem remunerada pelo que eu faço aqui. Eu recebo mulheres incríveis, entendeu? Eu quero ampliar a voz de mulheres diversas. Mas, assim, a gente tem essa mania também de regular a vida da pessoa, o sucesso. O sucesso profissional. Ai, não, chegou lá. Tá tudo bem. E foi a época que realmente, assim, eu lembro que, cara, eu fui convidada pra morar em São Paulo, pra capitanear um programa em São Paulo, e eu deprimida, tomando remédio, sabe? E você já tava namorando a sua esposa? Não. A minha mulher, eu tô com ela, vai fazer 8 anos em maio. Nessa época eu tava sem ninguém, não tava nem conseguindo ter ninguém na vida. O que tava rolando? Por que eu tava fazendo 30 anos e... o retorno de Saturno. Isso, agora eu vou fazer 40. Mas olha, eu sou muito melhor aos 40 do que aos 30. Maneiro. Não, eu tô amando a minha vida, sabe? Até... Mas eu tem que aprender a falar, né? Estou amando a minha vida. Não, desisola. Tem que aprender, porque é isso, a gente fica com medo de falar, né? Eu fico com medo, às vezes, de contar alguma vitória, sabe? Porque eu fico assim, ai não, vou contar a vitória. Medo, porque tem muita mulher torcendo por você que isso, se inspira. Certeza. A gente tá nessa. Mas é porque a gente tá acostumada, como mulher, quando a gente tem uma coisa feliz, meio que puxa o nosso tapete, né? Ao longo da vida. E vai se sentindo constrangida quando as coisas dão certo. Isso, vai virando um estigma. Pedindo quase, aí desculpa que estamos aqui. É o Centro de Direito Garota e o Fala Baixo Garota, né? Porque é isso, a gente vai é amplo, né? A gente vai se aumentando o tom de voz e ficando confiante. Sempre vem, não, mas peraí, essa é mulher, né? Inconscientemente tem isso. Então eu tenho essa coisa muitas vezes, é a tal da síndrome da impostora, né? Quando as coisas estão muito bem, eu tô mirando nos meus 40 anos mesmo, sabe? Eu tô até esperando pra ter outro filho. Eu já falei, depois dos 40. Tá, mas então com 30 você tava nesse 30 momento péssima. Dificílimo da sua vida na pessoal, carreira. Saúde mental e a carreira bombando. Isso, e aí lidando com essa grande loucura paradoxal de dar conta dessas mil Maíras. Sob o efeito de antidepressivo e de Rivotril. E aí foi pra São Paulo? Fui pra São Paulo deprimida mesmo. E foi um período muito bom pra mim, que eu acho que até hoje eu lembro, assim, eu nem sei se eu acredito muito nisso, mas eu acho que acredito, que eu fui numa astróloga e a astróloga falou pra mim assim... Não sei se acredito, mas acho que sim. Tava lá, né, na querida, então eu lembro dela, mas ela falando assim, ó, você só vai tirar as amarras se você for pra São Paulo.
Sai de perto da sua família e vai viver a sua vida. E realmente era isso que eu tava precisando. Eu tava precisando ser alguém no universo em que eu não era ninguém, sabe? Eu só era ali… Construir o seu eu, porque ali você era a filha do pai, da mãe, dos irmãos. Isso, super opressor, daquele clube de gente rica, que não tem nada a ver comigo. Hoje em dia eu olho para aquilo, eu falo… Eu nem vou, sabe? Eu evito alguns ambientes que eu fui criada, assim, aquelas pessoas. Para mim é muito difícil. Eu fiz limpa em rede social, sabe? Eu tive que fazer toda uma construção, assim, para poder ressurgir. Entendendo quem é você, quem são as pessoas que te interessam. Quem são as pessoas que te tocam de verdade, porque é isso. Né, tirar toda aquela construção social. Mas isso é uma dor, isso é uma morte, isso é um luto. Eu vivi morte, um luto. Renascimento. Isso. Luto do sonho, da expectativa da princesa da Disney. E eu não… Cara, e hoje eu vejo assim, como eu criei minha filha, né? Ela falou que queria fazer balé. Você vê que ela tinha uma projeção do balé. A gente, então vai fazer balé. Segunda-feira ela foi lá. E aí a primeira professora, eu adorei a professora. Achei, era uma mulher negra, professora de balé, sabe? Eu falei, poxa, eu quero tanto que a minha filha tenha essa referência. Aí a primeira que ela veio com pose de bruxa, pose de princesa. Aí eu olhei e falei, puta, minha filha vai odiar. E eu cheguei pra ela, fiquei assim, ela fez assim pra mim. Foi muito engraçado, sabe? É isso, eu acho que poder criar isso pra ela, poder relativizar essa história que ninguém relativizou pra mim. Eu tinha que ser essa princesa. Poxa, cansaram de falar pra mim assim, mas você trabalha demais. Mulher bonita não tem que trabalhar tanto. Sabe, olha só a mentalidade. Uma mentalidade pseudo-progressista que existia ali, né? Juro, eu amo o nome do seu podcast, porque eu acho que Senta Direito Garota é uma coisa que existiu, que nos massacrou e que ainda existe. Ainda existe. Muito. É isso que a gente tem que tomar cuidado pra gente não replicar, porque tá dentro da gente. Muitas vezes eu me pego falando, inclusive. Jura, Senta Direito Garota? Não, na mesa, né? Pra não cair ou não… E eu até… Um dia eu destrinchei meu marido, é acupunturista. Ai, que ótimo. E tem essa coisa, né? Massoterapeuta e acupunturista. Mas faz muito menos massagem em mim do que eu gostaria. Mas tem essa coisa da coluna, de proteger o seu corpo. Sim, então a gente tenta explicar que o Senta Direito Garota é muito mais alegórico, né? Não é só porque a gente quer que feche a perna e seja mocinha. É te limitar, é te calar, é te silenciar. Né, o Senta Direito Garota é uma forma de te moldar. Né? E às vezes quando a gente solta, não, Flor, senta direito só pra… Às vezes é só pra… Se você tá assim, comendo, ouvindo televisão, botando pode pé machucar na mesa a sua coluna. também. Entendeu? A sua coluna você tem que… É a sustentação da sua saúde, do seu corpo. Entendeu? Tentando… Você tem que ela me zoa, né? corporal. Você imagina, exatamente. Quando a gente manda, senta direito, garota. Ela… Maria, tá de sacanagem comigo. Nem sei se eu já falei isso pra minha filha, senta direito, garota. Eu tento muito… Não, a gente já fala gargalhando. Que a gente já fala por uma questão postural mesmo, de preservação do corpo. Uma consciência corporal. Mas já rindo. E aí ela já sacaneia. Pô, mãe… Sabe que todas assim, eu vejo muitas fotos minhas hoje, você falando disso, assim, uma vez eu escrevi sobre isso em tempo, mas eu vejo fotos minhas criança, eu sempre fui assim. Pois é. Eu olho essas fotos e com um laçarote imenso e um vestido. Meu primeiro dia de aula no Santo Agostinho, Quantos anos você tinha? Laçarete amarelo. 6 anos. Nossa, entrou 6 aos 18? Eu fui do primeiro até o final. Eu entrei na 5ª série ainda. Assim… Eu acho que entrar na 5ª série é bem desafiador. Bem desafiador, porque eu era muito diferente. Pois é. Das meninas. Eu lembro do sofrimento de quem entrou depois, entendeu? Eu já era ali, já tava muito acostumada. Já, tava imbuído. Mas eu vejo muitas as minhas fotos. Assim, até hoje eu sou assim, isso aqui, essa armadura, né? Que nunca relaxa. E eu acho que isso foi uma coisa que também fui criando ao longo do tempo. É muito difícil relaxar, né? É muito difícil, eu acho que ficar tranquilo. Isso aqui é uma armadura, né, que nós colocamos. E eu acho que eu precisei dela ao longo da vida, mesmo sem saber. Porque eu acho que eu já nasci achando aquilo ali diferente, sabe? Sim. Sem perceber. E aí em São Paulo? Quando em São Paulo? Cara, São Paulo foi muito importante pra minha carreira. Eu fui para São Paulo com a incumbência de levar um programa. Foi ali que eu botei os 2 pés realmente no vídeo, porque eu era muito por trás das câmeras. Para mim foi assim, eu tinha dificuldade de ir pra frente das câmeras. Psicanaliticamente falando. Total. Né? Isso foi muito trabalhado. Olha eu. Mas foi muito trabalhado. A Leiga que ama o assunto. Saindo do armário, né? Saindo do armário, aparecendo, sendo quem mas você
difícil. Mostrando o seu... É difícil se auto-sabotar, né? Eu falava assim, mas por que eu tenho que ir pra frente das câmeras? Né? Eu sou merecedora disso. Sim. E foram mulheres que me colocaram na frente das câmeras. Amo vocês, viu? Eugênia Moreira, era diretora da Globo News, amo. Foram mulheres que me colocaram na frente das câmeras, ainda bem, graças a elas eu tive essa coragem. Renê Castelo Branco também, maravilhosa, são mulheres que eu sempre tive, acho que a Globo News me deu isso, assim, mulheres para admirar, sabe? Cristina Aragão, não posso esquecer. Mas mulheres para admirar, elas me colocaram. Teve uma que falou assim, agora tira a boia, sabe? Tira a boia, vai você. Isso foi muito importante pra mim, sabe? Porque ali eu consegui aos poucos. Quando foi a primeira vez, eu nem fiz propaganda, sabe? Eu nem botei na internet, com medo, sabe? De ter alguma reprovação, olha só. Sim. E eu acho que São Paulo foi isso. Eu já fui como repórter, mas como uma repórter editora, que me dava mais cancha ainda, né? Eu comecei a filmar as coisas que eu fazia também. Eu produzia. Então, eu não estava só na frente das câmeras. Sim. Eu estava ali no controle de trás das câmeras, mas na vulnerabilidade da frente, mas I got my back, eu mesma, sim, sabe? Eu cuidava de mim porque eu sabia muito já a televisão nessa época. E foi muito bom. E aí em São Paulo, quando eu tinha 31 anos, que veio a Inês, morando no Rio. E eu tava lá há 2 anos e meio. Vocês conheceram em São Paulo? Não, ela tava no Rio. A gente sempre se conheceu. Ah, é? Nossos pais são amigos. Vocês eram amigas? Não, nossos pais. Olha só, nossos pais. Olha como que eu acabo voltando para a origem, mas de uma outra forma, né? Eu consegui. Refazendo o caminho. Refazendo o caminho. E aí eu me apaixonei por ela, assim, me apaixonei Mas por ela. Mas vocês já se conheciam e um belo dia você falou, estou apaixonada por você? Não, a gente já se conhecia ela trabalhava na Globo também, mas a gente não se conhecia, não se cruzava, sim, porque ela era do entretenimento, eu era do jornalismo, eu sabia que ela existia, a gente já estava na rede social de uma da outra, mas eu nem sabia, assim, eu sabia, assim, eu dentro de mim, assim, eu falava, cara, essa mulher é igual de mulher. Mas ela tava sempre, na rede social, ela tava sempre com homem. E aí, um dia, a gente... Cara, ela postou um negócio e aí eu coloquei embaixo, comentei, e aí ela me mandou um direct, a gente começou a conversar, e nisso, uma noite inteira conversando, e teve uma hora que eu falei, ela tava falando de amores, ela tinha se separado, um casamento com um homem, estava me contando isso, eu falei, mas agora você tá pegando mulher, não tá? Eu falei. Você falou? Falei. Aí ela falou assim, à toa, uma coisa meio assim, e a gente foi conversando, não sei o quê. Mas ela tava? Não vou ficar respondendo aqui por ela, porque sim, depois ela vai brigar comigo. Mas, assim, ela sabia que ela se interessava também, sim, mas ela não tinha coragem, entendeu? De realmente, que eu acho que acontece com muitas mulheres, né? Assim, que se atraem por mulheres, mas elas não conseguem vislumbrar o afetivo com outra, sim, mulher, né? Gente, o afetivo com outra mulher é maravilhoso. Mas enfim, mas aí a gente foi conversando e tal, e aí eu falei, pô, eu tô indo passar férias no Rio. Ela falou, vamos sair e tal, e eu fiquei com ela na minha cabeça, assim, e 2 semanas depois eu tava aqui no Rio, porque eu ia realmente passar férias no Rio. E aí a gente se encontrou, e aí aconteceu, assim, mas ela demorou umas 2 semanas pra conseguir ainda concatenar que ela pudesse talvez gostar de mim, entendeu? Sim. Mas eu já tava, Você já tava apaixonada? Já, eu falei, vou casar com ela. Vou casar com ela. Linda história de amor. Casei. Amo. Muito, você vai ver. Mas aí vocês ficaram, você São Paulo e ela Rio um tempo? Aí ferrou, entendeu? Aí ferrou. Nessa época eu já tinha tirado os remédios até. Realmente São Paulo, essa coisa de ficar sozinha, de me construir sendo eu mesma, sem ter a escola atrás. Você vê, sim, como é que tudo tem a ver realmente com isso. A escola, o clube, as raízes. Eu fui fincando as minhas próprias, né, raízes. E isso me ajudou muito, assim. Que legal. E aí, nessa época, eu já tava ali, já tava melhor, né? Já tinha saído, né, E aí, talvez pronta pra amar. Sim. De fato, né? E aí você já ter um relacionamento bom. Acho que o meu relacionamento saudável, com ela, né, é o meu melhor relacionamento até hoje. Que massa. Sabe? Eu tava pronta pra poder amar alguém, pra aceitar, pra trocar. Eu acho que isso foi muito importante. E vocês ficaram nesse relacionamento à distância? E bombando sua carreira em São Paulo, jornalista. E a dela no Rio. E a dela no Rio, bombando. Só que aí
a gente pensou. E um belo dia vocês falaram, a gente vai casar? Eu já saí da casa dela no dia seguinte. No primeiro dia. Eu pensei assim, bom, eu vou casar com ela agora, só pra informar. Adoro. Ela. Assim, como que isso vai acontecer? Como é que eu te comunico? Como isso vai acontecer no stalker, né? É. Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas como que eu vou fazer isso? Não sei. Sem assustar. Isso. Como é que eu vou te dizer que vou casar com você? Psicologia reversa direto. Ah, é? Direto. E aí eu tinha 31, ela tinha 40. Estava em seu primeiro relacionamento com uma mulher. Eu já tinha tido outros. E aí eu falei, cara, não posso assustar, porque se eu assustar, eu vou perder. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fingir pra ela que eu não tô gostando tanto assim. Ai, meu Juro. Deus. Free calculista. Que trabalho, acho trabalhoso. Ai, olha, mas como é que deu rendeu, certo? Rendeu. Pô, rendeu 2 mães e uma filha. Maravilhoso. E daqui a pouco talvez uma outra filha. Mas a gente tem... Você vai conhecer a gente assim, juntas como casal, cara. A gente tem uma energia muito boa. Acho que a gente até hoje ainda tira o melhor uma da outra. Acho que a gente tem muitas crises. Sim. Como todo casamento, né? A relação, né? Toda Outro relação. dia eu cheguei... Cara, nem sabe disso. Mas eu fui contando. Acho que contei pra minha mãe e pro meu pai, mas esqueci de contar pra ela. Aí a minha filha mudou de escola e aí eu tô fazendo todo esse trabalho de levar na casa dos amiguinhos e tal. Eu falei, filha, hoje você vai conhecer o papai do fulaninho, que é separado da mamãe dela. Ela falou, mamãe, você sempre fala que vai separar. Também, 5 anos. Sempre fala que vai separar da mamãe Inês também. Eu falo, filha, eu falo isso porque às vezes me dá vontade. Mas isso não quer dizer que eu vou separar. Não confio no que a mamãe fala. Não, eu nunca falei isso pra ela, entendeu? Eu sempre falei, ela nunca tava perto. Eu falei, quero separar. Ela ouve, olha só, 5 anos. Eles ouvem tudo. Ouve tudo e absorve. É a nossa sonda ali assim escancarada. Mesmo. Lembrando, olha aqui, ó. E assim mesmo no táxi, mamãe sempre fala que vai separar também, né? Tá fazendo show, mamãe. Nossa, eu nem sabia que isso era uma coisa que ficava na cabeça dela, mas ficou. Mas é isso, assim, a gente ficou... Rolou essa relação à distância, jornalismo, tudo super... E aí, quando é que você voltou pro Rio? Então, teve uma hora que a gente pensou assim, quem pode abrir mão, né? Eu também já estava doida para voltar pro Rio, muita saudade do Rio. Voltar tieta, né? Assim, de uma outra forma, né? Voltar sapatão, casada com outra mulher. Né? Voltei meio tieta ao meu modo. Mas eu acho que eu queria voltar pro Rio. Faria sentido mais para mim do que para ela como oportunidade, né? De trabalho. Ela já era diretora aqui, então... E como é que estava a sua vida profissional lá? Super? Cara, minha vida... Eu tive que esperar 1 ano para ser transferida de volta. Uma mulher... que me trouxe de volta, a mesma que me levou para São Paulo, mas eu liguei para ela e falei, tá acontecendo o seguinte, que ela tinha sido chefe da Inês já. A Inês fez o Big Brother 1. O Big Brother 1, tá? Gente. Está no 24. E com essa mesma pessoa que depois foi diretora da Globo News. E aí eu liguei pra ela e falei assim, Eugênia, eu preciso te contar uma coisa. Eu me apaixonei. Pela Inês Vergara. Ela falou, nossa! Eu falei, agora você precisa me voltar. Você precisa me levar de volta pro Rio. Ela falou, calma, tenha paciência, queridinha. Eu vou ver o que eu faço aqui. E a gente ficou nessa ponte aérea quase 1 ano. Era muito sofrido. Assim, porque, agora tinha que o amor da minha vida cair agora. Quando eu mudei de estado, fiz uma casa e tal. Quantos anos você ficou em São Paulo? Fiquei quase 3 anos. Mas, assim, o último ano foi... ponte aérea total, cara, era uma coisa muito louca. A gente fez, eu sou muito organizada, agostinianamente falando, e aí eu fiz um schedule. Não, assim. você porque eu rompi com tudo isso, né? Não, nada na minha vida é planejado, todas as gravidezes não planejadas, tudo não planejado. Eu sou caótica. Eu sou muito organizada ainda. Mas é porque eu casei com uma caótica. Eu tenho mora em mim, entendeu? Uma pessoa muito disciplinada. Até aquelas coisinhas. Disciplina. Muito. No meu caos, você fala... Ju, vamos fazer isso. Eu vou fazer isso até o final. É passional. Assim, muito, até o final. Nunca, não para, ninguém me para. Mas eu sou organizada. Eu sou a Mônica do Friends. Você é a Mônica do Friends. Sou, eu etiqueto coisas. Adoro. Eu tenho etiquetador. Uma dessa, eu sou etiquetador, tá? Não, esse etiquetador. Inês, e a minha mulher é caótica. Eu organizo até as calcinhas dela. Ai, que inveja. Mas aí eu organizei mesmo, da gente viver na ponte aérea. Eu vivia na ponte aérea mais, né? Sim. E eu era repórter nessa época. Nessa época eu já tinha saído de um programa e eu tava num jornal diário, como repórter. E aí eu tinha horário, né? Qual era o jornal? Conta Corrente.
Aí tinha horário que você entrava. Tinha horário que eu entrava. E aí eu botava a passagem pra chegar e ia direto pra marcação. E aí ficava rezando pro mundo não cair. Pois é. É muito doido. Muito doido. Mas isso aí, você acha que isso é doida? Doida. Né? Porque a pessoa certinha não faz isso. Eu jogava na roleta. Isso foi paixão. Você também é movida a paixão. Não, eu sou completamente. Isso assim, aí foi paixão. Isso aí não foi. Água morra abaixo. É. É. E aí, finalmente veio pro Rio. Cara, foi final de Copa do Mundo, quando eu recebi o telefonema, vai rolar, você vai voltar. E aí, quando você voltou, já moraram juntas? Cara, a gente foi muito bacana, assim, porque foi muito maduro, foi muito diferente das minhas amigas de infância, porque foi isso, eu tenho uma casa e você tem outra. O que temos de melhor aqui? Então, o meu fogão é melhor que o seu, mas a minha cama é pior. Então, a gente poder olhar para isso e planejar dessa forma foi muito legal, sabe? Isso já saiu... Nessa junção de Sim, casas. Sim, exatamente. Acho que ali a gente já estava pegando o que cada uma tinha de melhor, né? Tirando o fato de que eu acabei com todos os bonequinhos. Não vou ficar com isso aqui na minha sala, não. Não, você é muito desorganizada, você bota tudo em saquinho. Essas coisas também teve. Mas acho que foi muito, muito bacana, assim, essa forma como a gente se possibilitou, porque isso já é sair do script, né? As pessoas casam com... É uma forma de relação linear, né? Sem essa... E uma relação adulta, né? Uma relação adulta, porque as pessoas do meu círculo se casavam com 20 e poucos anos, saía da casa dos pais, né? E eu não, eu já estava em outro estado, eu já estava me sustentando completamente, entendeu? Então foi uma coisa muito... Foi uma coisa muito não idealizada. Foi uma coisa que aconteceu realmente e que foi muito madura. E a minha mulher já tinha 40 anos, já tinha tido um outro relacionamento longo, né, de casamento, assim. Então isso fez muito sentido. Assim, saindo desse script eu fiquei muito orgulhosa. Sim. Falo pra caramba, né? Não, tá maravilhosa. Fala nada, tá ótimo. Adoro. Pior vem aqui ficar muda. Eu tenho que ficar arrancando, fazendo uma ginástica. Gente. É difícil, Isso sabe? Acontece. Você acha isso? Eu acho. Sim. Omar, e aí, logo que juntou a casa, vamos ter uma filha? Então, eu já cheguei pra ela quando a gente começou a falar esse papo de casar, eu falei assim, cara, mas eu quero ter filho. Ela falou, filho, que? Como faz isso? Como? Aí eu falei, vem comigo, que eu sei como é que faz. Você já estava pesquisando, você já estava ligada em tudo? Cara, assim, é engraçado que quis o destino que eu quando era mais nova, uma amiga minha que era jornalista também, trabalhou na Globo há muito tempo, ela tentou muito tempo ter filho com o marido dela por meios reprodutivos, né? E aí ela foi demitida. E aí ela era casada com um médico e ela criou uma revista chamada Fértil, sobre fertilidade, sobre saúde reprodutiva e tal, e me chamou para ser colunista, para ser repórter. Eu tinha, sei lá, isso foi em 2010, sei lá quantos eu tinha, era nova. E aí eu aprendi tudo. Adoro. Sei tudo de tudo. Cara, aprendi, eu falava as coisas e tal. E depois não, assim, eu tinha outras amigas, outras conhecidas que já tinham tido filhos com mulheres, algumas poucas, assim, nem eram tão próximas e tal, mas eu sabia que era possível, entendeu? E aí no início ela foi muito reticente. A minha mulher é muito... Por quê? Cara, minha mulher é uma aquariana muito reticente à novidade. Depois que ela tá lá, ela gosta. Entendeu? Mas ela é muito reticente, assim. Aquariana farsante, no fundo. Cara, mas ela gosta, entendeu? Eu acho que ela, por cautela mesmo, cuidado, né? E aí a gente começou a procurar como é que a gente vai fazer. Porque não é fácil mesmo, não. Ju. Assim, ter um filho com outra mulher, o que vai implicar? Mas peraí, vai ter minha genética ou a sua? Quem vai engravidar? Então. Sabe? Quais e aí, são? É legal você falar sobre isso. Porque isso foi uma coisa que obviamente, pesou muito na gente, né? A gente pensava, assim, em várias coisas. A gente foi vendo ao longo do caminho que não poderia ser do jeito que talvez a gente quisesse, a gente sonhasse. E, na verdade, a gente foi vendo que também muitas das coisas que a gente também queria e sonhava eram questões sociais. Sim. Por exemplo, a questão genética. As pessoas são obcecadas com genética. Obcecadas. Então, assim... E
se a gente for se aprofundar, é uma parada muito egóica, né? Muito! Você vê que, assim, em outras culturas, a nossa cultura latino-americana, ela é muito patriarcal, ela tem essa questão toda com genética, mas assim, tem outras culturas que fenótipo, são coisas que nem se comenta, sabe? Assim, como com quem você parece. Sim. Né? E aqui não, aqui as pessoas elas querem ver o bebê só pra olhar pra quem parece, pra ficar sabe? E como é que vai? Só que com duas mulheres assim, invariavelmente só vai ter a genética de uma, sabe? E isso foi assim, a gente tem que tomar decisões. Mas isso foi uma questão? Tudo foi uma questão. Tudo foi uma questão. Assim, você tá fazendo um outro ser humano com alguém que você não vai dar uma trepada, entendeu? Tudo foi uma questão. Dinheiro foi uma questão, médico foi uma questão. Da onde vem esse possibilidades. Esse espermatozoide é uma questão. Tudo foi uma questão. Como é que a gente vai escolher quem vai engravidar? A gente tinha. Eu acho que o nosso caso, diferentemente de muitos casos com duas mulheres, é que a gente tinha uma diferença de idade que já. Quando a gente vai fazer os testes, lá você faz aquele antimileriano. As pessoas falam um pouco sobre esse exame. Né? Nem sei o que é, por exemplo. Pois é, cara. E é um exame que é muito importante pra mulher quando ela tem vontade de engravidar, mas ela não quer engravidar antes dos 35, né? É claro que nada é infalível. Nada na medicina é infalível. Mas eu acho que os ginecologistas poderiam falar um pouco mais sobre isso. Porque ele vê a sua reserva ovariana. E quando a gente foi fazer esse exame, que é um exame que a médica pediu, a médica, né, da clínica pediu, o meu tava bombando. E que também não é uma garantia, mas assim, o meu tava bombando e o da Inês já tava muito pouco, né? Assim, a quantidade, a reserva ovariana, né? Isso não quer dizer que ela não poderia tirar óvulos saudáveis. E ela podia gestar. Podia gestar, mas isso era a certeza que ela tinha. Isso já era um ponto. Nem ferrando. Ela não queria de jeito nenhum, não. Ela já tinha sido casada com um cara há 6 anos e assim, ela sempre teve pavor de. Olha só. Você pegou a pessoa certa. Pois é, perfeito. Né? Mas eu queria engravidar, mas isso foi uma outra coisa. Que assim, eu tinha uma visão sobre gravidez que hoje em dia, depois de ter vivido uma gravidez, eu tenho outra. Eu detestei ficar grávida, né? Mas eu tinha essa visão muito idealizada sobre a gravidez, né? Então, nossa, eu tinha essa visão idealizada sobre o instinto materno, entendeu? Eu nasci pra ser mãe, gente. A minha mulher tem muito mais paciência do que eu. Sim. Eu sou a mais impaciente do mundo, né? Porque aí também são as suas personalidades, o que não Mas eu acho que significa tinha um romantismo. Você Você tem um romantismo do que é o amor materno, o instinto materno, a gravidez. Eu detestei tudo. Eu detestei ser refém do meu próprio corpo, que era assim que eu via. Eu não via como um milagre da vida. Claro, eu via, poxa, eu tava ali esperando a nossa filha, né? Mas eu via assim, caramba, não vou poder beber, não vou poder correr, entendeu? Então, assim, pra mim não tinha essa idealização. Tem uma prima que falava assim, mas eu adoro essa coisa de ser prioridade, sabe? Eu falei, mas isso nunca pra mim foi importante, ser prioridade nesse sentido. Eu tenho outras prioridades pra ser prioridade. Então, eu acho que pra gente teve isso. O que a gente vai fazer? Vamos fazer os testes, vamos ver como é que é. E aí, no início, a gente tinha uma idealização de que a gente ia pegar e botar um embrião feito com o meu óvulo e o outro embrião feito com dela. E botar aqui dentro e vamos ter gêmeos. E, cara, de repente... verdade, pode isso, entendi. De repente, essas coisas todas foram não fazendo sentido pra gente, entendeu? No sentido que, assim, quem vai começar primeiro, então? Minha mulher que nem ia ser, né? Deixa eu ver como é que é em você. Que depois... Vacina essa aí. Isso aí, total. Nosso relacionamento é totalmente isso. Mergulha aí você primeiro, se diz que pode ir, eu vou. E aí, a primeira injeção que ela me deu, que é a injeção de hormônio na minha barriga, assim, que eu falei, pelo menos eu não vou dar em mim. Aí ela foi toda cuidadosa, que isso ela tem. A gente pegou toda cuidadosa, botou lá, tava me esperando no trabalho já com toda a dose bonitinha da caneta. Quando ela fez assim, ela começou a chorar. Ela falou, quer saber? Faz a menor diferença pra mim se for meu óvulo ou seu. Aliás, eu vou até gostar de ser seu, porque eu sempre quis ter uma filha com a orelha escapando, que eu tava um pouco de abano. Ela falou, eu vou amar. Então, assim, pra mim não faz a menor diferença. Eu não quero nem tirar. E foi assim que a gente foi construindo a nossa maternidade. Entendendo os sem desejos dogmas genuínos, sociais. Né?
entendeu? Sem dogmas sociais. Aí teve a história do doador, né? Cara, o que a gente vai fazer? De onde é que a gente vai tirar isso? E era isso, mas meu Deus do céu. Meu grande problema foi essa questão do doador. Eu vou ter aqui dentro um corpo estranho de uma genética que eu não conheço. Gente, eu não lembro mais disso nunca, sabe? Mas era uma questão porque é tudo muito diferente, entendeu? E aí, ao longo da gravidez também foi muito diferente, porque você vê, jornalista, quando eu conto lá atrás, né? Como eu fiquei maravilhada com esse meio, mas assim, a minha gravidez, as piores perguntas que me fizeram foram dentro da redação, sabe? Assim, desde parabéns, mas qual das duas é a mãe? Isso... Uma das duas é a mãe. Então, parabéns, mas qual das duas é a mãe? Que a pessoa queria saber. Eu tava grávida, tá? Gente, mas é uma pergunta estranha. Uma pessoa jornalista que me fez essa pergunta dentro da redação. Ali, eu falei, putz... Fudeu. Exatamente foi isso que eu falei. Eu falei, vai ser ruim, vai ser difícil. E porque eu tinha que ficar ali muito tempo, acho que o jornalista tem isso. É curioso e não tem papas na língua na hora de perguntar, porque o jornalista pergunta. Só que a curiosidade ali é uma coisa que eu aprendi, né? As pessoas acham que elas têm que aprender política, economia, tem que saber o que é um swap cambial reverso, tem que saber o que é uma pedalada, né? Tem que saber o que é um monte de coisa, mas assim, por que não vai estudar isso também? Né? Então tinha essa coisa, mas e o pai? Mas o pai é alto? Mas eram perguntas que ali, Ju, eu falei pra Inês, eu falei... Todo dia era um nocaute, todo dia eu chegava e falava assim, caraca, o que a gente fez? Porque eu tô me sentindo um ET. E eu tava grávida, com muitos hormônios, mais do que os hormônios de uma gravidez convencional, porque você tem que ficar até determinado momento tomando progesterona extra. Caraca. Entendeu? E eu uma bomba. Uma bomba. E era uma bomba, era uma mulher de 33 anos. Né, que não tinha nenhuma questão hormonal, não tinha nenhuma questão reprodutiva, né? A gente estava ali fazendo artificialmente, né, usando a medicina para ter um filho. E nessas horas, quem está ouvindo pode perguntar, gente, mas por que não adotou? Que era uma pergunta que também faziam pra gente. Eu não sei se as pessoas perguntam isso pra um casal heterossexual que tá tentando ter filho e vai pra clínica de reprodução, né? Eu acho que pra gente fazia sentido ter passar por uma gravidez juntas, passar por esse processo. Sim. Eu não acho que seja uma pergunta que se faça, entendeu? Sim. Sabe, por que você não adota? Né? Eu acho que na verdade, todo mundo podia adotar. Exatamente. E a adoção é um meio completamente legítimo de se ter um filho. E é isso, cada um usa o seu recurso, sua vontade, seu desejo. O nosso desejo era esse. Mas foram perguntas muito... Eu não estava preparada. E aí, em determinado momento, eu fiquei meio deprimida. Assim, que a gravidez já traz. Já. Não, e eu... Inclusive, eu descobri a minha segunda gravidez e falei, gente, tô muito estranha. Tô deprimida. Foi? E aí eu falei, tô muito estranha. Porque vocês têm uma diferença grande. Uma de 11 e uma de 5. Isso. Pequenas coisas, sabe? Umas coisas estranhas. A gente fazendo um jantarzinho, umas coisinhas que eu tinha prazer. Eu meio apática, sabe? E tava com quantas semanas? Falei, tô deprimida. E eu tava com... Começo, mas foi uma gravidez gemelar. Eu perdi um filho, né? O gêmeo da minha filha. Mas com quanto... 25 dias de nascido. De nascido? De nascido. Achei que fosse 25 dias. Não. De nascido. Eu tive uma gravidez gemelar. E eu perdi um filho que é o gêmeo da minha filha, entendeu? Caramba! E essa gravidez foi punk. Nossa, assim. de gêmeos, né? É muito, muito, Nossa, muito. E ao mesmo tempo que você tá ganhando uma filha, você está perdendo uma filha. Sim. Isso é um capítulo à parte. Um dia eu que vou te entrevistar. Isso é um capítulo à parte. Caramba. Essa loucura dos sentimentos paradoxais, da vida e da morte. Que a maternidade já traz, e no seu caso foi ainda elevada à 15ª potência, né? Nossa. Mas é isso, realmente, a gravidez, ela já te dá... Até li em algum momento que é pra mulher ficar mais recolhida, entendeu? Que é uma coisa realmente biológica. Que a gente não quer se expor tanto, sabe? Tipo... Ela fica mais fechada, não se expõe tanto pra proteger aquele ser. E a gente confunde na nossa loucura biopsíquica, tudo ao mesmo tempo, hormônios. A gente tem essa impressão de que tá deprimida. Eu fiz acupuntura a gravidez inteira. Viu? Sim, Falo pro seu marido. Inteira, até a semana antes de parir. Fiz muito exercício também. Eu fui me ocupar minha mente, assim. Mas eu acho que foi isso. A sua gravidez foi
uma grande digestão. Nossa. Daquilo que você estava vivendo, entendeu? No momento que o Brasil estava vivendo uma divisão política muito forte, foi na época da eleição. Foi. Então, ao mesmo tempo, eu olhava para as pessoas, tios que eu amava, e falava assim, mas caramba. Foi foda, tá grávida em 2018. Você vai fazer uma Toca você tava, aqui, né? Grávida de gêmeos em 2018. Mas eu olhava assim para tios que eu amava e tal, e pessoas que eu amava e falava assim, caramba, mas você vai apertar e você vai escolher alguém que está deslegitimando a minha família e quem eu sou. Então, assim, como é que é isso, sabe? E aí eu fiz, assim, eu fiz uma limpa na vida. Ali foi... Não, foi fogo. Foi muito. Outro luto. Foi luto. Foi muito intenso pra mim. Foi um luto pra mim. A minha filha nasceu dia 6, meia-noite. O meu filho nasceu 1 da manhã. 6 de quê? No dia da eleição, 7 de outubro. Ai, são librianos que nem eu. Então, assim, eu acho que é tudo muito simbólico, entendeu? De alguma forma, as coisas se ligam pra mim. A gente correu pra casar no papel. Muitas pessoas em relações homoafetivas também fizeram isso, com medo. Sim. A gente tinha muita preocupação, porque a nossa filha nasceu em fevereiro. A gente tinha muita preocupação em registrar, né? Se as pessoas iam se sentir legitimadas para chegar, não, mas você não vai registrar. Então, a gente tinha muitos fantasmas, sabe? Sim. Não foi, assim, eu falo até sobre uma segunda gravidez, uma possibilidade de uma segunda gravidez, porque, de certa forma, eu gostaria de me dar uma chance para viver isso de outra forma. Com certeza. Né? O problema todo é a gravidez, entendeu? Mas uma é completamente diferente da outra. Uma é completamente diferente da outra. Completamente. Mas, cara, você tá falando isso, mas a sua segunda deve ter sido mais trabalhosa e delicada. Muito mais. Mas todas Mas você gostou de ficar grávida? Eu amei ficar grávida. Eu amei ficar grávida. Gente, eu me sentia realmente linda. Linda eu me sentia depois. A primeira gravidez eu tava gravando uma novela. Eu sou atriz também. E foi não planejada. Foi assim, um caos absoluto. Eu tava com o meu marido há um mês. Eu fiz domingo, eu fiz 12 anos que eu dei o primeiro beijo nele. Foi num sábado de carnaval. Ela nasceu no carnaval seguinte. É filha do carnaval. Ela nasceu no carnaval seguinte. Não é filha do carnaval. Não é filha do carnaval, que foi 2 meses depois. Mas, tipo assim, eu tava fazendo minha primeira novela. Foi, tipo, caos da minha vida. É filha do carnaval, no sentido de que vocês se conheceram. Se conheceu no carnaval. E eu também fiquei deprimida no começo. Que eu fazia um trabalho espiritual muito intenso na época. Ainda faço. Mas foi o que segurou muito a minha primeira gravidez, porque foi isso. Foi muitos lutos, muita coisa, muitos sonhos morrendo. Mas eu não estava preparada, eu acho que assim, eu achava... Mas eu me achava linda, maravilhosa. Eu me achei só no 3º trimestre. Primeiro, não. Mas eu me lembro que assim, eu achava talvez que a sociedade estivesse mais preparada, entendeu? Sim. E eu fui abatida pelo... Eu acho que é muito mais sobre isso, entendeu? Isso, por um conservadorismo. Por isso que talvez a sua segunda gravidez seja diferente, porque você é essa outra mais forte, muito mais preparada. Já fiz um livro, já escrevo sobre isso, já me conectei com outras pessoas. Vomitou a sua dor e transformou em arte. E eu vomitava demais, tá? Realmente, eu assim. Também. Você vomitava nas duas? Muito, fui vomitando parindo. Na segunda eu quase fui internada. Gente, você vai rir, mas eu vomitava com quase horário marcado. Eu vomitava... Eu vomitava depois do trabalho. Sim. Eu era editora do Jornal das 10, e aí saía tarde. E aí toda vez eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e vomitava. Pois é. Muito doida, Mas né? acho que tem isso. Não, muito doida. Porque eu não vomitava também gravando, eu só vomitava. Agora pode vomitar. Tá, agora já pode vomitar. Mas eu acho que tem a ver com isso, com as suas dores e aquela carapuça que você precisou encarar, sabe? E é isso, às vezes a gente tem essa falsa impressão de que todo mundo é legal, que tá todo mundo entendendo. Eu achava que a sociedade estava num outro lugar. E aí, de repente, você vê o seu colega da redação te dando uma porrada na cara, entendeu? Então é isso, assim. Não, e eram coisas sutis, sabe? Mas as pequenas violências sutis. Não, mas eram perguntas, tipo assim, juro, mas eram coisas assim, mas vem cá. A pessoa elaborava comigo, entendeu? Então era assim, vem cá, mas como é que assim... E se o doador, por exemplo, for mau caráter? Gente, for ladrão? Real isso, eu acho.
E aí eu falava assim, como é que eu vou explicar? Mas no início, eu acho que isso é uma questão, quando eu acho que você faz parte de algum grupo minorizado, quando você tá à margem, pelo menos assim, o que eu vejo de comum, né? Com pessoas até com outros marcadores identitários pertencentes a outros grupos minorizados. Mas o que eu vejo é quando parece que a gente tá devendo. Então, parece que a gente sempre tem que explicar, dá sabe? satisfação. Em vez de, senão você vai ser a raivosa. Porque eu tinha que falar assim, vai se fuder. Com certeza. Sabe? Por que você tá perguntando isso pra mim? Teu marido cheira pó que eu sei. Exatamente. E teus filhos estão aí, sabe? Não, teu marido é mó viciado. Mas não, é eu não conseguia. Absurdo. Eu ficava. Porque eu, de alguma forma, eu me sentia culpada ainda, nesse momento, de estar saindo do script. Por mais que eu tivesse tido a audácia de tomar um passo tão grande, mas sair do script pra mim, originalmente, essa menina que foi criada pra ser a menina perfeita e princesa, também estava chateada consigo. Né? Eu tive que me perdoar. Esse foi o meu processo de gravidez. E é uma cura, né? É uma cura. Muito. Meu processo de gravidez foi um processo de auto-perdão. Essas perguntas, Omar, eu acho muito loucas, porque é tratando o diferente como uma aberração. Mas era o que eu me sentia. ET. Extraterrestre. Porque assim, podia ser uma curiosidade genuína. Que legal, como é que funciona um doador? Onde é que você conhece? Podia ser uma curiosidade genuína. E de se interessar pelo processo. De estar junto de você, que legal. E a obsessão de quem é a mãe, de quem é o óvulo, de quem é o óvulo. Cara, às vezes as pessoas hoje não fazem. Hoje não fazem, mas no início, quando a minha filha era bebê, faziam na frente dela, sabe? Vem cá. Apontava assim, mas quem deu óvulo? Entendeu? Eu acho muito... A sociedade tá muito pirada. E aí se você não responde... Você foi fazendo um diário desse processo? O livro é... O livro eu falo que o livro foi a minha forma... Eu comecei... Que assim, você fala... Você não trouxe o livro, né? Não trouxe o livro. 2 mães e uma filha com uma capa... Capa no seu caso, dá pra falar que julguem o livro pela capa. A capa do sogrão, Carlos Vergara, avô de Antônia. A minha filha ama desenhar com ele. Foi um presente que ele deu pra gente a partir de uma foto. Mas assim, você fala, né? Por que você resolveu ser jornalista? Eu nasci jornalista, nasci escrevendo, nasci me expressando. Eu acho que eu tinha tanta dor ali que era quase foi um processo de análise mesmo, né? De elaboração. Eu abria o computador e escrevia. Maravilhoso. E aí toda vez que eu escrevia eu me sentia melhor. Que bom que você tem essa ferramenta, né? Porque você podia ficar guardando, engolindo. Era um duplo vômito, né? Era um duplo vômito. O vômito vomitando mesmo, o biológico, e o vômito de escrever ali. E assim, quando eu fui reler, que aí teve uma hora que eu não conseguia mais olhar para aquilo, sabe? Para mim foi como se fosse assim, pronto, eu superei isso, não quero reler. Mas teve uma hora que eu falei, mas eu devo para aquela mulher esse livro. Eu devo àquela Maíra, que eu não sou mais, mas eu só existo por causa dela. Porque ela que estava ali, foi aquela pessoa que se perdoou para chegar até aqui. Essa pessoa que ama, está amando fazer 40 anos, sabe? Mas assim, eu devo àquela lá. Então eu falei, eu devo a ela, e eu devo a minha filha, eu devo a minha mulher. Eu dedico o livro para as duas. E quando eu fui reler, cara, era a sensação de ânsia. Eu olhava, eu falava assim, primeiro eu falava, gente, que mulher chata que eu tava. Mas ao mesmo tempo era, cara, que mulher dolorida que eu estava. Sim. Sabe? Porque era chato que eu ficava ali só falando disso. Eram coisas pequenas que cresciam, mas ao mesmo tempo, que dor. Né? Eu acho que o livro tem muita dor. Assim, a dor, às vezes as pessoas falam, mas é um livro sobre dupla maternidade. Cara, não. É um livro sobre uma mulher que tá lutando para se aceitar, para aceitar ser o que não esperavam dela. E quando a mulher nasce, todo mundo escreve um script para ela, né? Um script que vai ser, você tem que ser assim, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que taté. Mas nós temos muitas formas de ser mulher, né? Uma grande pluralidade de femininos, né? O feminino, ele não é possível que a gente seja crucificado até hoje, né? Mas a gente entende? E a gente faz isso com nossas filhas, fazem isso com nossas filhas, né? Como é que a gente faz pra gente agora poder criar meninas que sejam mais protagonistas das suas histórias sem culpa? Sim. Porque eu acho que nós somos muito protagonistas da nossa história, mas a gente tá sempre martelando. Não, e é cansativo. Cansativo. É exaustivo, porque é luta incansável, é o tempo inteiro, remando contra a maré. Que pra elas, a gente quer que seja mais fácil. Mais fácil. Eu vejo até na minha questão, né, de ser casada com outra mulher e tal,
Como que, assim, a gente, por ter filho, né, não é tão comum 2 mulheres tendo filho, 2 homens tendo filho, embora seja mais comum em meios progressistas, né? Mas, assim, nós ainda somos, na turma, de uma turma de 20, Sim. a única família. E quando a gente vê, as crianças estão perguntando pra minha filha, mas mãe, mas cadê seu pai? Sim. Aí você fala assim, bom, são crianças de 5 anos, não quer dizer que ninguém tá lendo livro para essas crianças sobre famílias diversas, ninguém tá falando para essas crianças sobre isso, né? Então, assim, ainda é uma questão mesmo em meios progressistas. Mesmo que leia, ainda tá tudo na teoria, entendeu? A gente precisa ter um monte. Tem que fazer a travessia, mas a travessia você tem que fazer com representatividade. Mas eu percebo ainda que quando você... porque eu vejo muitas vezes essa questão do não heterossexual, né? Que muitas vezes, assim, mesmo as pessoas que se dizem mais cabeça Sim. aberta, não falam, o titio fulaninho é casado com o titinho beltraninho, entendeu? Uma super amiga da minha filha, eu sempre uso esse caso. Um dia eles vão ver que eu faço isso. Mas a amiguinha da minha filha da escola, de um casal que a gente adora, elas sempre brincavam, as menininhas de mamãe, essa família aqui tem 2 mamães, porque já teve essa travessia. Mas aí teve uma hora que a minha filha falou assim, essa aqui é casada com essa aqui. Aí ela falou assim, mas não pode casar. Não pode 2 mulheres. E aí que eu fui entender que, na verdade, ela entende que são 2 mães, mas ela não entendeu que as 2 mães são casadas. Sim. Entendeu? Porque é importante que a gente fale sobre... mas não tá na hora de falar sobre isso com criança. Como não tá na hora de falar sobre isso com criança? Sobre relacionamentos, sobre amor, sobre possibilidade, entendeu? O que não tá na hora? Então quer dizer que o que eu sou é errado, né? Porque, assim, tá na hora quando? Né? Então eu acho que também existe um papel ali. Mesmo nos meios mais progressistas, essa Sim. questão mexe muito com moral, mexe muito com despreparo. E o adulto, às vezes, não sabe lidar e aí acaba não aprendendo para lidar com o seu filho também. Sim. E as pessoas não falam educação. Eu acho que isso é educação também. Educação sexual, sabe? Dizer que... E eu acho que não perpassa ainda com crianças pequenas sobre educação sexual. É sobre uma questão de configurações Sim. e de possibilidades. Entendeu? Porque eu não preciso, quando eu falo que o príncipe casou com a princesa, eu não preciso falar de educação sexual. Com a princesa. Exatamente. Você não precisa falar sobre isso. Você precisa falar que, assim, a tia Maíra é casada com a tia Inês. Namora. Eu não sei qual é a expressão que elas usam, né? Porque eu acho que, assim, essa criança talvez saiba que você é casada, mas não sabe o que é namorar, sabe? Que é uma relação afetiva, talvez. Eu não sei. Acho que ela colocou o figurativo de 2 mães, mas ela não colocou... 2 mulheres de 2 mães. Só. Isso, eu acho que passou por aí. Então, eu não acho que seja uma questão de educação sexual, eu acho que seja só uma questão de pluralidade de configurações, Sim. de diversidade, sabe? Acho que a educação sexual tá numa outra página. Sim. E como é que tá sendo o livro? Cara, tá sendo bem legal. Nunca imaginei. Agora você já lê e gosta? Ou ainda tá... Então, você me conhecendo pouco, assim, mas você já me conhecendo. Quantas vezes eu já não li esse livro pra publicar? Eu entrei numa paranoia. Pois é. Total. Eu entrei numa paranoia. Que aí eu relia. Tinha umas coisas que eu tive que apagar quando eu fui publicar. Porque aí, sei lá, falava mal de gente da minha família. Eram cases ali, né? Causos que eu tava contando. E íntimos. E na hora de publicar o livro, cara, o livro vai ficar pra sempre, não dá. Sim. Tinha outras coisas que eu achava que eu tinha que detalhar melhor, né? E tinham, assim, eu li muitas vezes. Muitas vezes entrei numa paranoia total, lia pra cacete, não parava. Muito obsessiva. Eu sou obsessiva total. Total. Esse é o meu quadro. E agora você voltou ao jornalismo total? Cara, eu pedi demissão no meio do ano passado. Foi uma coisa que eu já queria ter feito desde que eu tive minha filha. Na gravidez ali, no dia que eu passei o crachá, sabendo que eu tirei um período, né? Antes, assim, pra poder ficar em casa, terminar de arrumar as coisas, assim, uns 20 dias, né? Que eu tinha, e depois eu tinha as férias. Então eu botei 20 dias pra tirar, pra não ficar carregando aquela barriga. Era muito calor. Foi aquele verão muito calorento. E aí, quando eu passei o crachá na catraca, eu falei assim, eu não vou voltar. Mas a maternidade me fez voltar. Olha que engraçado. Porque nos meses de licença maternidade, eu enlouqueci. Assim, porque é isso, né? Assim, quando a gente é CLT e trabalha em empresa, você não volta em dose homeopática. Um dia você chega e fala assim, tchau, pessoal, fui.
foi isso que aconteceu. Então, com 7 meses, a licença 6 mais 1, que é um baita privilégio, né? Você tem uma licença de 6 meses mais 1, que é um privilégio que todo mundo deveria ter. Mulheres, homens, geral, homens também. Mas aí eu precisava muito voltar a ser aquela mulher de novo. Né, que eu não estava mais enxergando ela ali. Eu só me enxergava sendo mãe, só me enxergava amamentando. Eu voltei a trabalhar amamentando, amamentei até 1 ano e 7 meses. Então, assim... E a Inês teve licença? A Inês não teve a licença que eu tive. Eu acho que naquele momento, 5 anos atrás, a gente era muito pioneira ainda, as empresas não sabiam muito como lidar. Né? Mas não teve a que eu tive, mas teve uma licença maior. Assim, teve uma licença bem maior. Mas não teve a que eu tive. E aí, quando eu só conseguia pensar em voltar, Ju. Assim, que eu não queria mais ser aquela pessoa. Eu não queria ser aquela pessoa eu não gostava dela. Eu amava a minha filha, mas eu queria poder produzir, eu preciso produzir. E aí eu voltei. Voltei e acho que depois que eu fui mãe, eu fiz as melhores coisas minhas profissionais. Né? Depois que eu fui mãe, eu dirigi 5 documentários. Acho que eu me tornei uma pessoa mais criativa. Lá na Globo? Lá na Globo News. Estão todos no Globoplay. Antes eu já tinha feito um documentário, então eu fiz 4. Antes eu tinha feito um em 2017. Um documentário de um pitch interno que eu sugeri, chamado Meus 18 Anos. Sobre jovens que passam a vida inteira em abrigos, né? Aquelas instituições de acolhimento. E quando faz 18 anos precisam ir embora. E aí eu sugeri essa ideia e essa ideia foi escolhida, eles bancaram esse documentário que eu dirijo, roteirizo, etc. Ali eu percebi que eu gostava muito de... Não só hard news, eu gostava muito de me aprofundar nas coisas e de realizar esse tipo de... Eu sempre gostei do minorizado, sabe? Eu sempre gostei de olhar... Botar o foco de luz. Isso, nessas pessoas que não têm tanta voz assim, né? E foi uma experiência muito rica para mim. Porque eu acho que ali era o desamparo de todas as formas, todas né? As formas. Aquilo ali foi muito forte para mim. Foi 2017. Eu engravidei em 2018. E aí, quando eu voltei... Você fez mais 4? Fiz mais 4. Cara, a maternidade me fez isso. Assim, eu passei a valorizar muito mais o trabalho. Eu passei a valorizar muito mais o momento que eu estava ali. Eu acho que eu sou uma melhor mãe porque eu trabalho. Entendo que há mães que querem se dedicar. Isso funciona para mim. E claro, assim, eu e a minha mulher, a gente tem uma coisa que eu estava até falando para vocês antes da gente entrar, né? Sobre a questão de gênero e cuidado. As pessoas sempre falaram assim para mim: nossa, você é muito sortuda de ter filho com outra mulher, porque as duas vão cuidar, sabe? E é uma coisa que assim, eu tive um pai que cuidou muito de mim, assim, muito. Meu pai que penteava meu cabelo de noite, né? Meu pai sempre teve muito mais paciência nesse sentido. A minha mãe sempre foi mais operacional do que o meu pai. E eu acho que eu e Inês, a gente tem isso que é bom entre nós, né? Assim, quando uma tá muito ferrada, a outra assume muito bem. Então já tiveram momentos que eu tava muito ferrada e ela assumiu e eu não tinha essa preocupação. E agora ela tá fazendo isso agora e eu tô assumindo e ela não tem essa preocupação. Isso é muito bacana. Acho que deveria ser assim com todos os casais. Sim. Né? O equilíbrio, né? O equilíbrio, e é isso aí. Quem faz melhor o quê? Porque na nossa vida é assim, quem faz melhor o quê? Eu faço melhor isso, você faz melhor aquilo. Nossa, eu quero até falar mais sobre isso, assim. Eu falo muito sobre parentalidade nas palestras, principalmente no mês das mães, mas eu gostaria de falar mais. Enfim, e aí, só que em determinado momento, estar ali passou a não fazer sentido pra mim de novo, sabe? Assim, essa coisa eu queria poder fazer as minhas próprias coisas, eu queria poder dar as minhas palestras, eu queria poder fazer meus documentários ali por job, mais do que ter esse vínculo tão grande ali, né? Sim. E eu reuni toda a minha mais coragem. Dona da sua carreira. Sim, 20 anos CLT. Né? Eu entrei... muito desafiador, né? 20 anos CLT. Mas é isso, eu acho que... Abrir mão disso não é... Mas de alguma forma, Ju, eu acho que a instituição em si dá um falso conforto pra gente, mas eu acho que era mais uma das coisas que eu
que eu tinha que sair. Era mais uma das minhas raízes que eu precisava negar. Porque, claro, que quando você trabalha 17 anos num lugar como eu fui, na Globo, aquilo ali também virou minha família. Sim. Aquilo ali também virou uma coisa muito forte pra mim que eu precisava negar. E foi muito difícil. Eu fiquei, assim, muito tempo pra tomar essa decisão. Eu ia e voltava, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Só que em determinado instante, eu comecei a competir comigo mesma, porque aí eu não podia dar as palestras que eu queria, porque eu sou jornalista, não posso estar vinculada a nada. E aí teve um dia que eu falei, fui. E aí tô aqui. Então não é só livro. Assim, eu tenho dado muitas palestras, muitas consultorias. Em empresas? Em empresas. Ensinando as empresas. Você tá especialista em inclusão, né? Isso, diversidade e inclusão. Eu fiz uma pós-graduação em diversidade e inclusão. Depois eu fiz uma especialização em ESG. E eu replico muito. Acho que é muito bom quando você... Porque pra mim, acho que foi um divisor de águas estar no outro lado do balcão, né? Eu sou uma mulher branca, privilegiada, padrão. E quando eu casei com uma mulher e eu tive uma filha com ela, eu fiz assim, ó... Vrum! Né? De repente eu fui a ET. E eu acho que isso me ajudou a talvez usar a minha voz para dar voz para outras pessoas, que é o que eu acho que eu gosto de fazer. Uhum. Apurou o seu olhar, né? Apurou o seu olhar para entender que tem outras coisas que precisam ser vistas. Então, vou usar todo esse meu privilégio, essa minha história, que você tem uma história. E é muito gratificante quando você chega, assim, nos lugares, sabe? Você vê que, às vezes, as pessoas têm medo das mudanças por desconhecimento, né? Claro, com certeza. A vila, sabe? Uhum. Assim, então, é muito interessante como você consegue engajar as pessoas, mesmo o macho branco, cis, hétero, sabe? Que ele acha que o que eu tenho a ver com isso? E, na verdade, você faz ele entender que ele é um aliado nessa história, né? Assim, isso é muito gratificante, assim, isso faz meu olho brilhar. Eu fico bem feliz. Ai, Maíra. Amei. Ai, amei também. Sabia que eu ia amar. Eu também. Sabia. Que a gente ia se amar. Um crush. Obrigada por ter vindo. Parabéns por tudo isso. Obrigada a você. Vamos agora tomar um vinho que eu não como glúten, então não... Vinho, eu sou vinhólatra, amor. Eu também. Já me seduziu. Eu tô fazendo detox do carnaval. Tô tentando. Mas eu vou conseguir uma semana. Ai, meu Deus. Uma semana pra mim é um mega detox. Uma semana amiga. Será que a gente assume essa vulnerabilidade? Não, já sei, aqui? Mas tá precificado. Uma semana pra mim é muito detox. Muito. Cara, mas eu vou sair vitoriosa dessa. Mas então espere esse detox. Isso. E vamos tomar vinho juntas. Conte comigo. Muitas acupunturas. Mais juntas, tá? Tá bom. Conte com esse programa. Do lado do Santo Agostinho, amém. Vamos lá, pichar o Santo Agostinho, botar um bem... Senta direito, garota! Gente, o mais legal foi que, assim, no lançamento do meu livro, teve professora minha que foi, sabe? E aí eu olhei... Que legal, mas tudo bem. Foi muito legal. Acho que o livro, voltando, né? Foi uma vitória, porque, assim, tinham minhas professoras, tinham as pessoas de toda a minha vida, tinham todos os meus chefes de toda a minha vida. Eu olhei e falei assim, cara... 2 mães e uma filha, olha só. Eu fiz um livro desse negócio e as pessoas estão vindo aqui, sabe? Estão vindo aqui. Eu sou essa aqui mesmo, eu sou essa aqui sem armário nenhum. Porque é isso, assim, uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, assim, o trabalho é o último armário que os LGBTs abrem, né? Isso com pesquisa, assim. E realmente as pessoas têm muito medo. E, cara, eu tô aqui inteira, essa sou eu. Sim. This is me, sabe? E foi muito incrível, assim. Foi uma grande libertação. Foi apocalíptico. Incrível, maravilhosa. Você tá incrível, parabéns. Esse 40 vai ser mais incrível ainda. Vai. Estamos juntos, vamos dançar. Baixa nessa festa. Já estou contando os dias. É isso. Com certeza. Obrigada por ter vindo, tá? Senta direito, mais. É isso. E senta como você quiser, aonde você quiser. Ai, que bom. Tem que até ser mais assim. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Patrocinadores, ó. Cadê? O pecado tão chegando. Joana. Senta direito, garota.